nós estamos começando aqui o nosso TRT MG Convida, a nossa 5ª edição. Estamos recebendo pela primeira vez, de forma virtual, a repórter, a jornalista Isabel Harari, que é jornalista do Repórter Brasil, que é uma ONG. Então, Isabel, é um prazer. Isabel é formada, né, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e eu queria dizer que é um prazer te receber, especialmente porque a gente tem meio que uma inversão, né? Dessa vez eu estou entrevistando uma repórter, e eu já disse para vocês, e falo aqui de público, eu tenho para comigo que a profissão de jornalista é uma das profissões mais importantes para a democracia e para, especialmente, o ambiente virtual, que é uma especialidade da produção jornalística da Isabel. Isabel, seja muito bem-vinda, então. Obrigada, doutora Adriana, agradeço o convite e muito feliz de estar aqui nessa conversa. Ok. Bom, a nossa ideia, Isabel, é que você conte um pouquinho sobre as reportagens, principalmente aquelas que você realizou no ambiente virtual e em relação a trabalhos, né, que estão sendo feitos nesse ambiente virtual, trabalhos com dados, né, como fala uma das pessoas, né, o professor Rafael Grohmann, que você entrevistou e que ele, no qual eu inclusive concordo, ele deixa muito claro que existe sim trabalho, e é um trabalho feito com dados e com crianças e com pessoas que muitas vezes não compreendem exatamente aquilo que estão fazendo e não há uma proteção por parte das famílias ou daqueles que são responsáveis por essas crianças, né, e esses adolescentes, para a compreensão do que está em jogo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso para nós. Claro, posso contar um pouco do projeto de investigação que a gente está fazendo aqui na Repórter Brasil. É uma ONG e é também uma agência de jornalismo investigativo, que hoje tem 23 anos e cobre temas relativos a direitos humanos, mundo do trabalho, meio ambiente. E nos últimos 6 meses, desde o ano passado, a gente tem feito uma série de reportagens sobre o trabalho infantil na indústria da tecnologia. Então, posso dar alguns exemplos de reportagens que já foram publicadas, e aí, contando inclusive com uma entrevista com a doutora Adriana, que nos apoiou numa dessas reportagens. Então, a ideia do projeto é investigar, mas também levantar o debate sobre as fronteiras entre trabalho e diversão, que é um tema bastante presente quando se fala de trabalho de crianças e adolescentes nesse mundo digital, né? Uhum. Eu acho que antes de entrar nos temas da reportagem, uma coisa que inclusive a gente conversou, doutora Adriana, e também conversei com outros especialistas no tema, é que no Brasil existem legislações para proteger os direitos das crianças e dos adolescentes, e que isso também deve ser aplicado no ambiente digital, né, independente dele ser esse mundo virtual que a gente vive, né? Acho que esse é um ponto de partida importante para a nossa conversa. Uhum. A gente já tocou em alguns temas nas nossas reportagens, eu posso contar um pouco aqui, de repente a gente aprofunda ao longo da conversa. A gente fez uma primeira reportagem sobre a programação amadora de games. Uhum. Esse é um tema bastante interessante, então olhando para Roblox, que é uma plataforma de jogos virtuais, que é febre entre crianças e adolescentes no mundo inteiro, né? Eu, pessoalmente, nunca tinha ouvido falar da Roblox, mas ela é bastante comum aqui no Brasil e também em outros lugares do mundo. E o que acontece é que, além de possibilitar que as crianças joguem os jogos, ela também oferece ferramentas de programação. Então, para você aprender a programar um jogo próprio, uhum, né? O que é muito legal, né? No quesito de aprendizagem, de diversão, mas a partir do momento em que a gente detectou que adolescentes, principalmente, né, acabam criando hábitos, né, uhum, na produção, um tipo de trabalho, né? Então a gente conseguiu detectar alguns elementos que poderiam indicar que aquilo ali deixou de ser diversão e passou a ser um trabalho. Uhum. Então, por exemplo, a habitualidade, a expectativa de remuneração,
A gente encontrou, por exemplo, adolescentes que ofertavam seus serviços em aplicativos como o Discord, que é um espaço de interação aí dentro do mundo game. Então, quase classificados, né? A gente oferecendo trabalho, a gente recrutando trabalho. A gente conversou, né, na reportagem com dezenas de adolescentes, né, de 12 a 17 anos, que têm atuado nesse segmento aí da programação de jogos, e que, de alguma forma, entendem o que eles estão fazendo também como uma forma de trabalho, né? Eu acho que essa foi uma primeira reportagem bem interessante, né, que, inclusive, contou com análise de uma documentação do próprio Ministério Público do Trabalho, que está investigando se existe trabalho no âmbito da programação de games na Roblox. Então, não foi uma coisa que a gente tirou da cartola também. É interessante, né? Isabel, deixa eu só te cortar um pouquinho, porque claro, você fala... Não, pois é, para a gente ir dialogando. Na realidade, você fala que o Ministério Público do Trabalho está investigando, porque é um momento anterior ao eventual ajuizamento de alguma ação civil pública, ou mesmo de um procedimento interno para fins de um termo de acordo ou algo similar. Você disse que o Ministério Público do Trabalho está investigando. E eu fiquei pensando na sua fala, quando você falou a palavra aprendizagem, que isso poderia muito bem ser trazido para o mundo, né, da concretude, não somente desse mundo aí meio etéreo, da concretude, que a Roblox, ela ofertasse a aprendizagem no ambiente virtual para a realização de jogos, porque, igual você disse, é claro que a criança ou adolescente que tenha essa digamos, essa expertise ou essa curiosidade, se ela tivesse um trabalho seguro, um trabalho decente por meio da aprendizagem, né, porque a aprendizagem é essa forma da inserção no mercado de trabalho, a gente estaria falando de outra coisa, né? Então, importante essa investigação, sim, do Ministério Público, no sentido da gente trazer algo que, eventualmente, poderia ser bom para todas as partes e não o que nos pareceu, pelo menos quando tomei ciência da situação, como uma exploração e um trabalho ilegal, né? Um trabalho irregular, porque é trabalho de criança e adolescente sem estar sob a forma de aprendizagem. Tá? Muito bom. E quais outras reportagens vocês fizeram? Essa eu até conheci, né? Mas vamos lá. Tá bem. Só um ponto sobre essa reportagem da Roblox, que eu acho que é importante dizer, doutora Adriana, que como acontece essa forma de trabalho totalmente na informalidade, né? Então, abre possibilidade dos adolescentes levarem calotes, inclusive. Então, a gente conversou com adolescentes que foram... fizeram um trabalho, ou animaram um ovo, ou fizeram algum elemento de algum avatar, com a promessa de receber X valor, né? E não receberam no final. Então, acho que essa informalidade também abre caminhos para calotes e situações de insegurança mil que esses adolescentes podem enfrentar. E aí, a gente poderia até falar de trabalho escravo, né? Porque se você trabalha e você não recebe, né? Se você tiver uma cadeia, alguém que sempre faça isso, é uma exploração, sem inclusive pagamento. Ainda tem o problema do pagamento ser sob a forma de golds, né? Como é que chama? De moeda, que é uma moeda da própria plataforma. Ou seja, é uma situação que nos lembra aquele início do direito do trabalho, da sua proteção, que é o famoso truck system, que a pessoa recebia por meio de pagamento de comida, de bebida, de cigarro, né? Isso é algo que volta hoje em outra perspectiva no trabalho dos mergulhadores, que a gente tem feito pesquisas em relação a isso, inclusive drogas, né? A própria Corte Interamericana, ela tem observado isso, que volta, se era o pagamento de cigarro, drogas, proibido pela lei, mas isso aparece nessa informalidade. Então, a informalidade ainda conspira para mais esses outros problemas. Exato. Pegando o gancho dessa moeda específica da plataforma, posso falar de uma outra reportagem que a gente participou. No caso da Roblox, eles usam uma moeda que se chama Robux, que pode ser convertida em real, mas é muito difícil fazer a retirada. E uma outra reportagem que a gente publicou no final do ano passado foi sobre o trabalho de crianças e adolescentes no Kawaii e no TikTok.
Então, por meio da realização de microtarefas, tarefinhas muito simples, eles ganham centavos. E acabam alimentando o sistema de inteligência artificial dessas plataformas. Então, é o que o professor Rafael Gromo, que a senhora citou no começo da sua fala, classifica como uma forma de traduzir de dados. Isso não é uma novidade no mundo da internet, no mundo digital, né? Tem várias empresas que arregimentam uma mão de obra bastante volumosa pelo mundo para a produção desse trabalho de dados, né? Então, seja a classificação de produtos de marketplaces, inclusive gente que faz seleção de diferentes categorias, né, para ensinar o sistema de inteligência artificial. Um exemplo bem concreto, gente que trabalha borrando o rosto das pessoas no Google Maps. São tarefas muito simples, que são feitas repetidas vezes e são pagas na casa dos centavos. Nossa. Então, é um trabalho, como eu falei, não é novidade, mas o objetivo da nossa investigação era entender se havia crianças e adolescentes fazendo esse tipo de trabalho. E o que a gente encontrou foi que em plataformas que elas já têm uma presença forte, que são essas plataformas de vídeos curtos, né, divertidos, então como o TikTok e o Kawaii, aqui no Brasil principalmente, elas acabam fazendo esse tipo de trabalho, porque elas são levadas a isso pelo próprio design das plataformas. Então, o que acontece? Diferente de uma empresa como Amazon Mechanical Turk ou Appen, que é um exemplo de empresa que contrata pessoas para fazer esse trabalho de dados, no caso do TikTok e do Kawaii, as pessoas estão ali rolando a sua timeline, estão assistindo vídeos, e logo aparece um pop-up, né? Aparece uma imagem ali com uma mensagem: você quer ganhar dinheiro rapidamente? Clica aqui, um baú cheio de moedas, é uma coisa super colorida, bem lúdica. Bem lúdica, e aí, claro, imagino. Quem quer ganhar 1 milhão de Kawaii Goals, por exemplo, que é a moeda do Kawaii? Claro que enche os olhos e você clica. E você acaba entrando num grande sistema de realizar essas microtarefas. São essas microtarefas. Então, visualizar um determinado número de vídeos por um determinado número de tempo. Então, você acumula ali 100 Kawaii Goals, que equivale a 0,00001 centavo, por exemplo. Você fazer check-in de tempos em tempos no aplicativo. Então, na hora do almoço, na hora do lanche da tarde, você liberar a sua geolocalização. E a cada passo que você dá, você ganha uma moedinha. Você digitar pesquisas ali no banco, ali na pesquisa do TikTok ou do Kawaii. Isso, aparentemente inofensivo, pode ser divertido, alimenta os sistemas de inteligência artificial dessas plataformas, o que é bastante valioso para essas empresas, né, para essas plataformas digitais. E o que a gente percebeu, entrevistando muitos adolescentes e crianças, né? Nesse caso a gente encontrou crianças de 9 anos fazendo essas microtarefas. É uma relação muito intensa em que eles ficam até 10 horas por dia, né? 2, 3, 4, 5 horas por dia fazendo essas microtarefas, que acaba impactando nos seus estudos, acaba impactando em diversas outras atividades. Isso para acumular R$5, R$10. Nesse caso, das microtarefas no Kawaii e no TikTok, a gente viu que tem um recorte claro, né? São crianças que, às vezes, precisam desse dinheiro para andar em casa. Então, eu entrevistei uma adolescente de 13 anos, né? Na época que ela fazia as atividades, ela tinha 12 anos. Então, ela ficava horas e horas, né, no Kawaii, fazendo essas microtarefas, assistindo vídeos. Metade do dinheiro ela leva para a irmã comprar leite. Leite, ou seja, né? Alimento, né? Alimento para estar colocando alimento dentro de casa, ajudando a colocar alimento dentro de casa. E ela comprava pirulito na vendinha. Oh, meu então, Deus. Pirulito, criança. Como criança, né? Mas de alguma forma defendia desse tipo de trabalho. Sim, sem dúvida. Então, foi uma reportagem interessante que a gente, inclusive, entrevistou adolescentes indígenas no Mato Grosso, na Paraíba, na Zona Sul de São Paulo, que também fazem essas tarefas. Então, não é uma questão restrita também ao ambiente urbano. Assim, eu fico pensando... A capilaridade dessas plataformas... Eu fiquei pensando... Você falou aí indígena, né? Eu fiquei pensando... É claro que o acesso digital, a gente tem que pensar, porque o acesso digital leva à justiça,
né? Leva os pontos de integração, de atendimento de serviços de cidadania para a Amazônia, a possibilidade de você, né? Estou falando Amazônia em sentido geral, mesmo, né? Territórios ou municípios ainda mais distantes dos centros. A gente tem que pensar mesmo nesse acesso, inclusive se for o caso via satélite. Mas junto desse acesso é preciso ter esses cuidados, porque se você abre uma internet, você abre a internet para tudo, né? Então, inclusive para essa captura, né? Porque é uma captura, como é que chama? É um vídeo que qualquer adolescente, qualquer criança vai gostar, porque, como você disse, é engraçado, ele ali tem como é que chama? Te ensina uma dancinha, e aí, falando na dancinha, eu acredito que você tenha tomado conhecimento daquela decisão de uma juíza lá de São Paulo, que, sob o aspecto desses perfis que são monetizados, essa colega, ela entendeu que ali havia uma irregularidade, porque era trabalho artístico, porque são crianças que postam sempre, crianças e adolescentes que postam sempre danças, etc, etc, e ali haveria um trabalho artístico, ou seja, aquilo que a gente volta a dizer, não é impedir um aspecto da personalidade da criança, não é isso, é só que tem que estar sob o manto legal. Então, ela entendeu que aqueles trabalhos eram numa ação civil pública do Ministério Público do Trabalho de São Paulo, ela entendeu que aqueles trabalhos eram irregulares porque não tinham a autorização que a Constituição estabelece, que a lei estabelece, que para o trabalho artístico tem que ter uma autorização, uma programação, porque tem que entrar a escola, tem que entrar os momentos de descanso, de lazer. Então, eu achei essa decisão muito importante, principalmente, Isabel, do ponto de vista de que esse espaço, esse ambiente virtual, ele é um ambiente que não é uma terra sem lei. Ele é um ambiente que pode e deve ser regulamentado pelo Estado, pela atuação do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público Estadual e mesmo se for o caso da polícia, né? Porque eu acho que tem situações que nas suas reportagens você relata, inclusive, de exposição a conteúdos violentos e conteúdos inadequados para quem está acessando. Exatamente, doutora Adriana. Acho que no caso dessa decisão foi relativa ao TikTok, né, uma decisão em primeira instância bem importante, como a senhora falou, de que a empresa estava falhando em fazer a verificação da existência da autorização para aquele trabalho artístico irem acontecer, né? Então, é isso, o trabalho infantil no Brasil é proibido, salvo algumas exceções, como o trabalho artístico mirim, mas ele só pode ser feito mediante a autorização, que é um alvará judicial, né? Exatamente. O que a decisão diz é que a empresa estava falhando em verificar a existência dessa autorização. E acho que é bem interessante, né? Voltando ao começo da conversa, né? Dessas fronteiras entre o que é diversão e trabalho. Sim, exatamente. Então, às vezes, um canal no TikTok, um perfil no TikTok, começa com uma brincadeira, né? Uma expressão artística daquela criança que está fazendo uma dancinha, tá fazendo um desafio, né? Ou tá compartilhando ali algum aprendizado. Mas chega um momento, e acho que a decisão dessa juíza é bem interessante, porque ela diz que essa fronteira, né, esse limite entre o que é trabalho e diversão, ele pode ser detectado, né? E a gente também já conversou, doutora Adriana, no sentido de que aquela situação tem um hábito, né? É feito todos os dias, numa determinada hora, tem uma expectativa de remuneração, ele é feito com expectativas do público, né? Então, de que ela entre, de que ela faça, né? Quer dizer, é quase como uma jornada de trabalho, que tem um início, que você tem que produzir algo. Então, efetivamente, não há como imaginar que ali, a partir de um determinado momento, igual você disse, pode até ter começado como uma diversão, mas a partir do momento que alguém, inclusive, percebe que aquilo ali é monetizável ou
que ali tem uma possibilidade, né? A gente até já conhece situações e até já foi exposto por algumas artistas, né? Que foram exploradas pela família, que a família parou de trabalhar e depositou nas costas daquela criança o sustento de todos os familiares. Então, isso é algo muito gravoso, porque a criança e o adolescente têm direito a ser criança e adolescente. Eles não têm que trabalhar para sustentar pai, família, o que quer que seja. O pai, ele tem que, ao contrário, pela perspectiva legal, ele tem que garantir essa proteção. E aí eu acho interessante, sabe, Isabel, que a gente tem que falar de proteção às infâncias, né? Então, por exemplo, se a gente fala de um indígena, é uma infância dele na perspectiva, inclusive, da sua cultura, né, de ser um povo tradicional, né, uma criança que tenha dentro da família um hábito de jogar futebol, etc., né, então que garanta essa possibilidade dele encontrar com os amigos, etc., etc. Então, isso é muito grave, essa hiperexploração, e a gente precisa, quanto mais a gente vai para um ambiente virtual, né, quanto mais coisas a gente faz no ambiente virtual, mais a gente tem que estar atenta. E eu acho que essa pesquisa de vocês, fronteira, até onde vai a diversão e até onde começa o trabalho, ela é muito rica, né? Ela tem a possibilidade de expansão para vários campos. E eu acho também muito interessante essas denúncias em relação a esse espaço da infância e da adolescência. Viu? Uhum. E eu queria te ouvir, Isabel, já agora, né, porque esse programa, ele vai ser publicado no Mês da Mulher do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. E aí eu queria conversar com você um pouquinho, né, sobre a questão das interseccionalidades. Se você percebeu nesses trabalhos, se você percebeu nas suas entrevistas, porque você tem uma base de pesquisa bem grande, né? Vocês fizeram, como diz na academia, o dever de casa, vocês trouxeram uma amostra bem grande sobre as questões das interseccionalidades. Então, eu começo perguntando para vocês sobre a questão de gênero. Né? Como é que está a questão da proteção das meninas? Você percebeu um espaço onde há mais o gênero feminino, há menos o gênero feminino? Conta um pouco, porque foi lá os jogos, foi a questão da apresentação artística, foi a questão desses meninos que ou borram as carinhas, ou estão ali, né, naquele... Você pode falar um pouquinho também daquele desafio de passos que garante saber aonde aquela pessoa está, né? A geolocalização, que como diz o outro, é algo, em termos de dados, riquíssimo, porque você sabe onde é o território. Então, você pode atuar, inclusive, com outras questões, não só no ambiente virtual, mas onde aquela pessoa está. Então, queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Claro, doutora Adriana, eu acho que em questão a gênero, a gente encontrou... Bom, dando um passo para trás, né? Foi um grande desafio encontrar essas crianças e adolescentes nesses espaços, né? Porque é um tema bastante novo, a gente sabe que existe, até pelo espaço ser virtual, né? Não tem um ponto de encontro que eles estão, então foi esse primeiro desafio. Em relação ao recorte de gênero, eu percebi que nesse tipo de trabalho, no TikTok, no Kawaii, a gente entrevistou muitas meninas que estão nesses espaços, né? Ou que já estavam ali no TikTok, ou que têm alguma expectativa de se tornarem influencers, né? Tem uma investigação ainda em andamento, né? Que a gente está dando seguimento sobre o trabalho de influenciadores mirins. Até onde eu apurei, a gente conseguiu mapear muitos perfis de meninas, né? Crianças e adolescentes que têm atuado nesse sentido, como influenciadoras de dia a dia, cantoras, dançarinas. Mas eu quero trazer um ponto que eu acho que me chamou a atenção na reportagem sobre o Kawaii e o TikTok, o trabalho por trás da inteligência artificial, é que essas empresas elas têm uma restrição de idade para entrar nas plataformas e para fazer as microtarefas. Se não me engano, são 13 anos para entrar nas plataformas e eu acho que 18 anos para conseguir fazer as microtarefas. Aí, no caso do Kawaii, pode ser com menos de 18 anos, mas tem que ter autorização dos pais. Entendi. Bom, as crianças e adolescentes burlam facilmente essas restrições, né, porque digitando
uma outra idade na hora do cadastro, usando as contas bancárias dos seus pais, ou Pix, na hora de receber o pagamento. Isso faz com que elas estejam expostas a conteúdos que podem ser inadequados para a sua idade. Então, vou trazer um exemplo dessa mesma menina que eu comentei, né, que eu conversei que nos R$10 que ela ganhou, metade ela comprava pirulito e outra metade ela entregava para a irmã. Ela colocou uma outra idade, né, para conseguir fazer o cadastro e realizar as microtarefas. E uma dessas tarefas era assistir vídeos, anúncios pagos, que podem ser uma infinidade de anúncios, desde as chamadas bets, né, jogo do tigrinho, coelhinho, que de fato já é inadequado para um público que tem menos de 18 anos. Mas ela me contou de um caso que ela estava passando de vídeo para vídeo e ela viu um vídeo de um homem sendo violento com uma mulher, verbalmente. Ameaçando ela, era alguma coisa de se você não me pagar, eu vou te dar um beijo, era uma coisa assim que ela me contou bem por cima, e aí eu perguntei para ela depois, mas como é que você se sentiu depois? E ela com 12 anos na época. E ela me respondeu que, eu fiquei incomodada, não entendi o que estava acontecendo, na hora fiquei meio estranha, desliguei o celular, parei de fazer as tarefas, e depois fiquei ruminando esse vídeo, fiquei pensando, assim, não me senti bem. Porque fica pensando, claro. Então, acho que esse é um exemplo, ainda que a gente não tenha feito essas apurações, essas reportagens com recorte claro de gênero, isso mostra como meninas podem ser expostas a conteúdos inadequados. Meninas e meninos, mas nesse caso foi uma menina exposta a um conteúdo de violência de gênero, uma violência verbal, quando ainda tinha 12 anos, se sentiu incomodada sem saber por quê. E meses depois, isso aconteceu meses antes da nossa conversa, da nossa entrevista, que aconteceu no seguinte semestre do ano passado. Ela ficou ruminando isso. Depois, na nossa conversa, ela foi entender, eu não gostei porque eu acho que ele foi grosso com essa mulher. Então, acho que esse é um exemplo de tanto conteúdo inadequado, quanto de como essas pautas também podem ser atravessadas por violência de gênero. E, de alguma forma, vulnerabilizar ainda mais meninas. E um país que tem os índices de violência de gênero e de feminicídio, isso não poderia acontecer, porque, inclusive, às vezes, essa criança tem essa experiência dentro de casa, e aí as escolas têm tentado fazer com que ela entenda que isso não é natural, né, que isso deve ser denunciado, né? Algumas crianças, inclusive, denunciam violências que acontecem, porque, às vezes, a mulher está tão envolvida naquilo que ela não consegue denunciar. A gente tem notícias de crianças, quando capacitadas em direitos humanos, dizer, opa, isso não está certo, né, essa violência. Se a gente quer transformar a cultura, né, a gente tem que pensar efetivamente nessa perspectiva de educação em direitos humanos, em compreensão de que esse incômodo dela significa algo que efetivamente ela não precisaria estar exposta numa atividade que ela está fazendo para ganhar R$10, R$5 para leite e R$5 para pirulito. Quer dizer, e o Estado nisso? Essa criança também, por outro lado, né, 12 anos, será que, eu acho que essas bolsas, né, Bolsa Atleta, Bolsa Pé de Meia, etc., eu acho que elas colaboram, mas eu acho que ela ainda se precisa fazer um pouco mais, né, principalmente para que a gente consiga resgatar esse espaço virtual para que a gente tenha essa possibilidade mesmo de atuação. Você falou uma coisa aqui interessante, você falou do Kauai e as meninas. Você entrevistou muitas meninas, aí é uma dúvida, é uma questão quase que minha mesmo. Eu vi também aquela reportagem de vocês sobre a questão da entrega, né, do iFood. Né, que também estava havendo uma burla para que essas pessoas entregassem, inclusive com bicicleta ou mesmo a pé, né, dependendo do espaço. E aí eu queria saber de você, mesmo que seja de uma forma não obviamente científica, mas você viu muitas meninas ou você viu poucas meninas nessas outras, por exemplo, na plataforma de jogos e na questão da entrega? Você vê um recorte de gênero aí ou não? Essa divisão, né, alguns estudam a divisão sexual do trabalho, também existe isso no ambiente virtual, junto com essas plataformas? O que você intuiu, ou o que você pode nos dizer sobre isso?
Claro, eu vou falar do ponto de vista da nossa apuração jornalística, né? Claro, não tem nenhum fora da academia, né? Fora de uma pesquisa quantitativa sobre a presença de meninas nesses espaços. No que diz respeito à programação de games, a gente conversou com algumas meninas, poucas, que estavam inseridas nesse ambiente da programação. Se eu não me engano, foram duas meninas que eu consegui encontrar, mas é um ambiente massivamente masculino. E a mesma coisa se aplica ao trabalho de entrega de empresas de delivery, né? A gente acabou de publicar 2 reportagens sobre adolescentes que fazem entrega nessas empresas de aplicativo, né? Principalmente iFood e Rappi. Essas empresas proíbem o trabalho de pessoas com menos de 18 anos, mas os adolescentes conseguem burlar essas regras normalmente, até onde a gente apurou, porque precisam ajudar nas contas de casa, porque, enfim, tem uma situação de vulnerabilidade que essa renda ela se torna uma alternativa importante. Eu entrevistei 2 meninos, né, que fizeram esse serviço de entrega quando tinham menos de 18 anos, e a gente também fez uma busca na internet, porque aí a gente encontrou muitos vídeos no TikTok e no YouTube com dicas para burlar o sistema de verificação etária do iFood, Rappi e outras empresas de delivery. 100% adolescente, né? 100% adolescente, está crescendo, está testando, né? Então, quer dizer, vídeos para como burlar, vamos dizer assim. Sim, o que o iFood e o Rappi, essas empresas proíbem o cadastro de pessoas com menos de 18 anos e dizem que usar contas de terceiros, né, que é o que acontece, é uma forma de fraude. E a receita básica para burlar esses sistemas é usar contas de amigos, de pais. Esse adolescente que eu conversei alugava a conta de um colega por R$50 por semana. Aluguel. Enfim, depois que a gente fez essa reportagem, a gente entrou em contato com TikTok e com o YouTube e enviou alguns exemplos desses conteúdos, né? Sim. O TikTok derrubou 3 vídeos. Olha, importante. Que publicou esse conteúdo. E o YouTube preferiu não se pronunciar. Disse que não iria comentar e os vídeos continuam públicos. Nesse trabalho de análise dos vídeos, né, que são facilmente encontrados na internet, assim, eu encontrei muito facilmente, imagino que um adolescente, uma criança que tem um letramento digital muito maior que o meu, também tem acesso a esse tipo de conteúdo. Eu encontrei muitos comentários, né, a caixa de comentários de vídeos que podem ser mais antigos, né, de 3, 4 anos atrás, as caixas de comentários são bastante movimentadas, com outras dicas, incentivos, e nessas caixas de comentário, claro, são avatares, né, a gente não tem como verificar a veracidade desses perfis, mas tinham perfis com avatares femininos, de meninas dizendo que também estavam fazendo esse tipo de trabalho, que tal sistema de burlar o reconhecimento facial funcionou, então eu consegui ver meninas nesses espaços dos comentários, mas a gente não conseguiu entrar em contato com elas. Conversar com elas mesmo, né? Mas eu vi, é um ambiente majoritariamente masculino, até onde a gente apurou na reportagem. Porque a gente pensa, né, que se essas meninas estão fazendo entrega, elas estão na rua. E o ambiente do espaço público, né, pela lei, ele precisa ter uma autorização de pais e de responsáveis para que ela possa estar trabalhando, né, logradouros públicos, diz a lei, né? Então, quer dizer, sai do virtual e vai para o território, para a concretude, né, das ruas, e ali está exposto a tudo, né, está exposto a todo tipo de risco, né, não que os meninos também não tenham, claro que tem, atropelamentos, acidentes, né, própria, eventualmente, violência, mas a questão das meninas ainda gera uma outra possibilidade de mais violência, de situação ainda de mais vulnerabilidade. E aí, Isabel, já caminhando para o nosso final, eu queria te ouvir também se nas outras interseccionalidades, se você percebeu a questão de raça,
classe social, eu imagino que tenha um marcador bem forte, né? E a diversidade de gênero, de opção sexual, isso apareceu ou isso é invisibilizado, é uma interrogação? Que você não poderia nos dizer sobre essas pessoas, né, que você entrevistou? Claro que eu reconheço, não é uma pesquisa científica nem nada, mas é algo que diz de um trabalho jornalístico de qualidade e eu quero te ouvir. Claro. Começando, né, pelo recorte de classe social, acho que isso ficou bem evidente nas diversas reportagens que a gente publicou. Então, no caso da entrega em empresas de delivery, no caso do trabalho no Kawaii, no TikTok, isso fica bem claro, assim, que são crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, que vem nesse tipo de serviço, uma oportunidade para complementar a renda familiar ou conseguir algum bem de consumo que seja importante para eles. Então, acho que isso ficou bastante evidente nessa apuração. Uhum. Isso, 5, 10 reais faz, de fato, faz falta. Muita diferença uhum. Para essas crianças que ficam 3, 4 horas fazendo as microtarefas do Kawaii. E o mesmo com os meninos que fazem entrega, né, colocando numa situação bastante arriscada, trabalhando aí 6, 7, 8, 9, 10 horas por dia fazendo entregas nessas empresas de delivery. Mas a igualdade de gênero, como eu falei, a gente não conseguiu abordar exatamente nessas apurações, e também de opção sexual a gente não entrou nesse recorte durante a apuração. Eu não posso te dizer o quanto eu percebi isso, porque de fato ficou de fora da apuração. Uhum. Não, mas eu acho que já esse indicador da classe social, ele já em termos de políticas públicas ou mesmo políticas judiciárias, ele é um indicativo de que aonde começar. Né? Não estamos dizendo que um adolescente classe média não vai fazer isso, não pode estar trabalhando, fazendo programação de jogo, que às vezes, inclusive, ele tem mais acesso a melhores computadores, a melhor internet, né, etc. Não é isso. Nós não estamos negando a possibilidade disso acontecer. Mas a questão, principalmente para esses aplicativos de entrega, a questão da classe social e a necessidade, como você disse, né, 5, 10 reais nesse espaço é uma diferença muito grande, né? Então, às vezes é o pirulito, é um leite que entra que às vezes não iria entrar, né? Ou mesmo um menino, né, diz que ele fala assim, não é muito, mas ele compra uma camiseta. Então, quer dizer, mais uma, veja, algo que ele comprou. Então, acho que isso já é um indicativo. Isabel, você quer falar mais alguma coisa para a gente? Vou deixar esse momento aí para você fazer alguma observação que você queira. Acho que uma reflexão bem rápida, assim, a gente foi conversar numa escola na semana passada sobre Roblox, né, com adolescentes entre 11 e 14 anos. E uma questão que eu levei, que eu acho que é interessante trazer aqui, é que quando se fala em trabalho infantil, às vezes a gente pensa ali na criança na plantação de cana, na carvoaria, né, e acho que o trabalho infantil ele tem outras facetas que podem ir para o meio digital, das plataformas digitais. E esse é o objetivo do nosso projeto investigativo aqui na Repórter Brasil, é mostrar que podem ter irregularidades numa programação de games que é muito divertido, que é um super aprendizado, mas que isso está invisibilizado e de alguma forma escondido, né? Pode haver irregularidades nessas microtarefinhas no TikTok, Kawaii, que são super divertidas e viciantes. No caso da entrega por aplicativos, né, você vê ali o entregador ali, então é um pouco mais evidente, mas isso também está escondido. No caso dos influenciadores, pode ser muito divertido, mas também pode ser trabalho, e aí se for trabalho precisa de uma regulamentação, precisa de um olhar. Então acho que, como último recado, assim, trazer um pouco do cerne das nossas reportagens, é mostrar que o trabalho infantil ele tem várias facetas, ele está no ambiente digital, e ele precisa ser olhado com mais atenção nesse espaço. Não, perfeito. A gente sabe de um projeto de lei, né, que eu até dei uma olhada no site
ele foi enviado agora dia 10 de dezembro para a Câmara, né? Para ser, como é que chama, revisado. E aí a gente tem aí eu confesso que eu não fiz uma leitura mais aprofundada do projeto, mas eu vi que é citado nas reportagens de vocês e vou inclusive colocar como no meu radar para que a gente possa fazer esse acompanhamento, porque é preciso essa regulamentação. Somente o Ministério Público, né, as denúncias já estão aí, o jornalismo, como eu comecei a nossa conversa, o jornalismo está fazendo o seu trabalho, fez o seu trabalho, né, entrevistou pessoas que poderiam trazer esse olhar da ciência jurídica, né, Ministério Público, magistrados, pesquisadores, né, da área do direito, e aí acho que agora existem outros espaços que precisam fazer o seu dever de casa, né, política pública, legislação, regulamentação, fiscalização, porque está aí, né? Mesmo que escondido, mesmo que, como você diz, né, um pouco, quase como se tivesse um véu, mas vocês estão descortinando esse véu e está ali. Tem trabalho, pode ter aprendizagem, ok, mas podemos fazer isso de uma forma legal, porque, inclusive, a gente pode trazer já que tem um recorte de classe, a gente pode trazer essas pessoas para esse mundo, né, regulamentar do trabalho por meio do contrato de aprendizagem. Então, tem o que fazer. Isabel, muito obrigada. Conversar com você foi muito esclarecedor, né? Eu queria te agradecer por ter se colocado disponível para a nossa conversa, né? E a gente, então, encerra com esse agradecimento o TRT-MG Convida, edição número 5, com a jornalista Isabel Arari. Ok? Muito obrigada. Obrigada, doutora Adriana. Obrigada.